Gente, muito obrigada por se inscreverem no meu canal. Sério, eu nem acreditei quando eu vi tantas pessoas. Ainda tem poucos vídeos no canal, então se alguém quiser, dá uma olhada no canal do meu amigo. O canal dele é sobre mangás também, e ele está quase pegando 1000 inscritos. Vai ajudar muito. Bom, chega de papo e vamos pro vídeo. Nossa prota pergunta se fez um bom trabalho enquanto Cassian fica olhando para ela sem dizer nada. Ele não consegue entender que sensação estranha é essa que ele está sentindo. Nossa prota pergunta por que ele está olhando desse jeito para ela, e se vira perguntando onde está Crave, enquanto Cassian sente que ela não parece ser a mesma pessoa que conheceu até agora. No impulso, ele segura seu braço, e ela fala, Cassian! Ele olha para ela enquanto ela fica sem entender nada, então ele fala que não é nada. Depois da festa, no escritório de Cassian, ele pergunta a Alan o que Crave estava fazendo durante a festa. Alan responde que Crave foi ver o supervisor acompanhado por Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Mais tarde, ele foi atacado, mas foi capaz de derrotá-los facilmente. Cassian pensa que então, sua esposa resolveu o truque do imperador sozinha, e se pergunta como diabos ela fez isso. Ele se levanta e vai até a janela, onde vê nossa prota tomando chá com Crave. Ele fica olhando para ela sem falar nada. Gente, parece que finalmente ele está percebendo que nossa prota é super fodona. Surpreso, Crave pergunta, Imperador? E nossa prota manda ele falar mais baixo. Então ele diz que a pessoa que está tentando assassinar nossa prota é o Imperador. E nossa prota confirma dizendo que tem certeza. Ela fala que devem manter isso em segredo, pois eles não têm nenhuma evidência ainda. Então não podem se apressar, pois podem acabar perdendo todos os rastros. Ele fala que tudo bem, e pergunta por que o Imperador quer matá-la. Nossa prota tranquilamente responde que não sabe. E ele se pergunta como diabos Cassian se preocupou com essa mulher insensível. Crave pergunta se ela matou as pessoas que a atacaram, e ela responde que não, mas colocou um selo sobre eles. Ela explica que através desse feitiço, eles sentirão uma dor terrível se tentarem revelar seu segredo. Crave comenta que nesse sentido é a melhor vingança. Nossa prota acredita que eles não sobreviverão, pois desobedeceram às ordens do imperador e revelaram seu segredo. Ela pergunta o que Crave estava fazendo naquele momento. Ele conta que foi ver o supervisor, mas eles tentaram atacá-lo. É por isso que ele achou esse país muito estranho. No entanto, após ouvir tudo isso, ele entende por que eles tentaram fazer isso. Nossa prota pensou que tinham sequestrado ele e pergunta por que ele não apareceu depois disso. Ele solta uma risada e diz que há uma boa razão para isso, enquanto se questiona se deveria contar a prota sobre aquela pessoa que viu. Ele se lembra de ter visto essa pessoa apenas uma vez e não tem certeza do porquê, mas talvez seja a mesma pessoa da unidade dos Cavaleiros Dragões Dourados. Seu nome é Ergen. Meu Deus, como é que a prota estava solteira com um homem desses em sua equipe? Crave foi atrás para ter certeza, mas acabou o perdendo devido à quantidade de pessoas presentes. Ele se questiona se seria melhor contar isso à prota em vez de esconder. Quando Crave começa a falar, Eva aparece chamando pela prota, dizendo que chegaram muitos convites. Nossa prota, sem entender, pergunta, convites? De quê? Eva se pergunta o que aconteceu no palácio ontem para que tantos nobres lhe enviassem tantas cartas amigáveis. Nossa prota pergunta o que Crave queria contar, e ele responde que não é urgente e dirá em outra hora. Ela se despede e diz que sairá primeiro. Ele se levanta e grita que a esperará lá fora, enquanto pensa que deve ter se enganado, pois não pode ser ele. Nossa prota fica chocada e pergunta o que tudo aquilo significa. Agatha explica que são todos os convites que foram enviados à arquiduquesa. As empregadas comentam que é a vez delas trabalharem, pois não podem permitir que a nossa prota vá a qualquer lugar. Marta diz que escolherão apenas os lugares adequados para nossa prota. Uma empregada sugere que ela compareça à festa do conde, pois é um local onde muitas celebridades se reúnem. Outra empregada comenta que ela não pode perder a exposição de arte e a corrida de cavalos, enquanto outra pergunta se a data não coincide com a festa da marquesa. Nossa prota pensa que mesmo se abrir todas essas cartas, não terá como comparecer a tantos eventos. Então Agatha sugere que ela organize uma festa. Nossa prota pergunta se ela deveria fazer isso, e Agatha responde que sim, perguntando se ela tem experiência nisso. Obviamente, nossa prota responde que não, e Agatha diz que então deveriam organizar uma festa de chá informal primeiro, enquanto nossa prota tenta dizer que não é necessário. Eva, toda animada, diz que essa é uma excelente ideia e que só a Agatha para ter uma grande ideia assim, enquanto nossa prota pensa que Eva não está ajudando. Agatha diz que fica muito feliz em poder apresentá-la a tantas pessoas boas e sugere que nossa prota também faça algumas amigas com quem ela tenha algo em comum. Amigas. Agora que ela pensa sobre isso,
Ela vem segurando uma espada desde pequena. É por isso que não tem amigas da sua idade. Toda fofinha, ela responde que está bem. Agatha sugere que como será uma festa do chá, por que não fazê-la no estilo do Império? E nossa prota pergunta se é o Império Ocidental. Agatha responde que sim, já que nossa prota vem de lá. E os nobres do Nobre Império secretamente gostam da cultura e da atmosfera do Império Ocidental. Agora que ela pensou nisso, há alguém que ela quer apresentar. Ela diz que essa pessoa é uma das favoritas dentro da aristocracia atual e que ouviu dizer que ele tem um bom conhecimento sobre o Império Ocidental. Ela o convidou para que nossa prota possa conhecê-lo e pergunta se está tudo bem. Nossa prota responde que sim, está tudo bem. Uma empregada avisa que o convidado chegou. E Agatha comenta que ele é um dos melhores comerciantes. Dizem que é difícil ver o rosto dele. Não acredito que ele veio pessoalmente. Como esperado, ele se esforçou muito para poder vir ver a arquiduquesa. Nossa prota solta uma risada de nervosa, enquanto pedem que o convidado entre. Ele cumprimenta, dizendo que é um prazer conhecer Vossa Alteza, e se apresenta. Seu nome é Ergen, o proprietário do grupo comercial Westgold. Nossa prota quase tem um apagão, enquanto se pergunta, o que Ergen está fazendo aqui? Agatha, com uma risada, fala que Sir Ergen disse que no Império Ocidental ele tem o título de Visconde. Nossa prota, desconfiada, fala que entende enquanto pensa que ele foi um cavaleiro na guerra contra o Reino Oriental. Preocupada, ela se pergunta se todos os cavaleiros estão vindo para o Reino do Norte. Ergen pergunta, que tal usar este produto para fazer uma festa de chá estilo Reino Ocidental? É um jogo de chá criado por um famoso artesão do Reino Ocidental. Ele fala que é bastante peculiar, tem um padrão com esmeraldas embutidas. Agatha fala que é muito luxuoso e bonito. Ergen fala que é um jogo de chá bastante raro, até mesmo no Império Ocidental. Eva fala que amou, e Agatha pergunta para nossa prota o que ela acha de comprar como presente para Cassian. Surpresa, nossa prota responde que sim, e Agatha fala que se ela estiver com vergonha, é só contar para ela, enquanto nossa prota pensa que é porque um dos seus subordinados apareceu de repente, depois de mudar de emprego para um comerciante. Eva fala que ela deve estar cansada porque não conseguiu dormir bem à noite, e Agatha pede desculpas por segurá-la estando tão cansada. A Agatha fala que vão parar por hoje, para que ela possa descansar, e fala que também deveria se retirar, enquanto pensa que deixará nas mãos de Eva. Eva fala que deveriam ficar e olhar tudo relacionado à festa de chá, enquanto acompanha a Agatha até a saída. Agatha agradece, e Eva fala que isso não é nada. Ergen fala que também está de saída, mas nossa prota pede para ele esperar e pergunta se ele tem algo a dizer. Todo sedutor, ele fala, Vossa Majestade, não importa o quão bonito eu seja, não pode fazer algo assim em público. Enquanto ele diz isso, as empregadas ficam olhando e fofocando sobre ele ser realmente bonito. Ele deve ter algum defeito muito ruim para ela não ter agarrado ele quando estava solteira. Não é possível. Nossa prota fala que se ele continuar dizendo bobagens, comprará seus produtos de outro comerciante, e ele fala que dará um desconto especial. Em seu escritório, ela pergunta se ele escreveu sua renúncia como cavaleiro, e ele responde que sim com um sorriso. Crave fica feliz da vida, e eles se cumprimentam. Achei fofo. Incrédula, ela pensa que 2 dos 3 principais cavaleiros da unidade do Dragão Dourado vieram ao Império do Norte. Os 3 melhores cavaleiros. É um título obtido por causar vários acidentes na ordem que é gerida diretamente pelo Imperador. Subcapitão da Ordem dos Dragões Dourados. Número 1. Crave Luz Cosverno, a figura mais influente dentro da Ordem. Número 2. Ergen Robin Wayland. E o terceiro. Se nossa prota mencionar, ela acha que ele pode aparecer, então vai parar sua apresentação aqui. Boa prota. Mata a gente de curiosidade mesmo. Ela fala que mesmo que ele tenha entregado sua carta de demissão, porque está ali e como um comerciante, ainda por cima. E ele responde que este é o negócio que seu pai amou por tanto tempo. Seu pai é o dono de um grande negócio comercial que conecta os impérios do Norte e do Oeste. Quando ele disse ao seu pai que seguiria seu desejo, seu pai deu todo o seu negócio para lidar principalmente com suas conexões no Império do Norte. Ele fala que ela sabe sobre suas habilidades, pois ele é muito bom em fazer negócios. Ela fala que não acha que ele veio para o Império do Norte apenas por causa de sua dolorosa lealdade a seu pai, e ele pergunta por que ela não adivinha a razão pela qual ele está ali. Com um olhar sério, ele fala que é claro que é por causa dela. Minha Nossa Senhora, esse não perde tempo. Depois de ouvir isso, ela até assustou, coitada. Ela fala que se ele veio ao Império do Norte por causa dela, ele poderia ter feito uma visita normal e pergunta por que fez tudo isso. Ele fala que achou que, se o fizesse, o idiota do Crave contaria diretamente a ela.
Ele fala que não podem causar tantos inconvenientes, enquanto Crave, coitado, ficou sem entender nada. Nossa prota nem um pouco convencida. E ele fala que por ser inteligente foi para onde sua capitã estava, que é onde ele pertence de qualquer maneira. Já que ela se casou, ele pensou que poderia se encontrar com ela quando fosse chamado a este lugar. Crave fala que é por isso que ele estava no palácio mais cedo, e isso foi inesperado. Ergen fala que está surpreso que Crave foi estúpido o suficiente para não reconhecê-lo, embora tenham feito contato visual. Nossa prota pergunta se Crave tinha visto Ergen e por que ele não falou nada. Ele responde que ia contar, mas perdeu a oportunidade. Nossa prota fala que entende e pergunta para Ergen por que ele se tornou um comerciante e fala para ele não dar desculpas embaraçosas e falar honestamente. Ele dá de ombros e pergunta se não seria útil para ela se ele se instalar na capital primeiro. E ela pergunta como ele poderia ser útil. Ele fala que o mundo social é um campo de batalha de informações e que ela é fraca neste assunto, então ele vai cuidar de tudo. Nossa prota pensa se realmente está fraca e se pergunta se ele realmente pensa isso. Ela fala que está orgulhosa dele, mas quer saber por que ele faria algo assim. E ele responde que é para evitar que ela o abandone. Nossa prota fica surpresa com a resposta e não sabe o que deveria dizer. Ela pensa que este problema está ficando grande demais para garantir que ela se divorcie em 2 meses e pergunta se por acaso os outros cavaleiros também renunciaram. E ele fala que sobre isso, todos renunciaram, mas provavelmente foram pegos rapidamente. Ela pergunta por quê, e ele fala que se todos eles viessem para o Império do Norte de uma vez, seria problemático e irritante. Então ele cuidou disso antecipadamente. Ela pergunta como, e ele fala que informou Sua Majestade com antecedência. Enquanto dá uma risada, ele fala que provavelmente todos foram pegos e aprisionados antes mesmo de conseguirem fugir. Ela fala que ele é assustador. Ele conta que naquele dia, ele participou da festa real e observou tudo de camarote. E gostou muito de ver a cena em que a prota deu um golpe certeiro no imperador. Ele fala que ela cresceu muito, pois sente que agora ela sabe como usar o cérebro. Sem graça, ela pergunta se ele quer se meter em problemas. E fala que quando terminar seu trabalho, ele volte para o Império. Ele fala que certamente precisa voltar, e nossa prota fica feliz que ele ainda não tenha enlouquecido completamente. Então ele pergunta o que aconteceria se a líder morresse, deixando ela, eu, você, todo mundo se perguntando que tipo de desgraça ele está tramando. Muito obrigada por assistir até aqui, e se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal para me ajudar. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Se vemos no próximo vídeo.